Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer estar com vocês hoje aqui e hoje eu quero fazer uma oração de rompimento para que venha romper tudo aquilo que está impedindo o seu avanço, que está impedindo o seu crescimento. Deus é poderoso para te abençoar e te colocar em lugares altos. Amém? O Senhor fala sobre a águia, os voos altos que a águia dá. E você é como uma águia, você é uma pessoa que pode alçar voos maiores. E a palavra de Deus hoje para a sua vida é: alce voos maiores. Deus é contigo. Deus vai te ajudar a alçar esses voos mais altos e você pode sim viver o extraordinário de Deus, viver milagres e uma vida de rompimento, uma vida de prosperidade, de provisão contínua. Parece talvez tão difícil, tão inacessível ter uma vida de provisão contínua, mas isso não é impossível. Quando você começa a entrar na dependência de Deus, debaixo da potente mão de Deus e realmente tem a sua vida totalmente dependente de Deus, você pode ter certeza, você viverá milagres, você verá milagres, coisas extraordinárias passam a acontecer na sua vida. Glória a Deus! Você que chegou agorinha, seja muito bem-vindo ao meu canal de libertação e oração de batalha espiritual. Já se inscreve aí no meu canal e também já compartilha a oração. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. A unção de libertação, ela é aquela unção que arrebenta as amarras, que arrebenta as cordas, as prisões, as cadeias e que te ajuda a ir adiante, a prosseguir, a ter uma vida no extraordinário de Deus. As amarras, elas impedem o crescimento, mas quando isso se solta da sua vida, você pode começar a experimentar e vai começar a experimentar os extraordinários de Deus, os milagres extraordinários. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então hoje eu vou orar, vou estar orando para que haja um destravar e eu quero falar um pouco sobre Jacó hoje. Abra comigo Gênesis 45, versículo 24 em diante. Vou falar sobre Jacó. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais no caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. E no versículo 1 do capítulo 46 diz assim: e partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Aleluia! Olha, Deus guardou Jacó no caminho. Jacó teve um problema terrível com Esaú. Primeiro comprou o direito de primogênito de seu irmão Esaú por um prato de guisado de lentilhas e depois tomou a bênção do seu pai Isaque em vez de ser seu irmão Esaú, que era o mais velho e que merecia receber aquela oração de bênção, porque a bênção de um pai
Hoje tem importância, mas naquela época tinha muito mais peso ainda, porque tudo que o pai declarava acontecia na vida daquele primogênito que recebia a bênção. E não só isso, o primogênito herdaria, naquela época herdava todas as posses do pai e dava continuidade em cuidar da família. Então havia um peso muito forte sobre essa bênção do filho primogênito. Mas Jacó roubou a bênção. Ele queria aquilo para ele. E seu irmão ficou furioso, começou a persegui-lo no sentido de ameaças que estavam acontecendo, que ele iria pegar seu irmão e queria matar. Sua mãe então ajuda Jacó a fugir e Jacó se encontra num caminho para seu tio, para seu parente e deita a cabeça num travesseiro de pedra, numa pedra. E ali naquele caminho onde Jacó estava sozinho, já não tinha mais sua mãe para protegê-lo, estava ali só com alguma provisão que seria provisória e ele deitou ali. Não foi em um estaleiro, não foi em uma cidade, não foi na casa de alguém, não. Ele deitou no meio do nada, com a cabeça numa pedra. Mas naquele momento em que Jacó estava sozinho, sem um amparo, como ele sempre teve da sua família, naquele momento, Deus falou com Jacó e ele teve um sonho. Esse sonho tinha uma visão, aonde tinha uma escada que ia até o topo e ele viu os anjos e Deus estava acima. E naquele momento Deus falou com ele: olha, se você andar comigo, eu vou te abençoar no teu caminho. E naquele momento, Jacó, quando acordou do sonho, ele disse quão terrível é esse lugar. Ele ficou perplexo porque ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, mas ali ele fez uma aliança com Deus. Ele disse que seria fiel nos seus dízimos, que seria fiel a Deus na caminhada e que a partir daquele dia ele teria uma vida diferente. E foi isso que Jacó fez. Ele fez uma aliança com Deus naquele dia. E por causa dessa aliança, Deus disse: olha, eu vou te guardar em toda a sua trajetória. Sabe o que aconteceu com Jacó nesse momento? Ele aprendeu a ser dependente de Deus, porque ele não tinha pai, não tinha mãe por perto, não tinha família, já não tinha mais as posses. Isaac era muito rico, ele já não tinha nada que fosse uma segurança para ele. Mas naquele momento, Jacó teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele viu que ele precisava de Deus. Ele precisava ser dependente de Deus. Assim Deus o guardaria no caminho. E foi o que aconteceu, porque Deus, ele é fiel. Deus guardou Jacó em toda a trajetória. E assim como eu li aqui no começo, já lá no final da história de Jacó, quando ele já estava bem idoso, José estava no Egito e veio a fome e a família de Jacó precisou ir ao Egito para ter provisão, para ter alimento. E lá eles tiveram uma grande descoberta, que José estava vivo e não somente vivo, mas muito bem, como governador do Egito, regendo toda a administração daquela nação. José estava assentado num lugar de poder, de autoridade. José estava assentado num lugar de honra e de muita prosperidade. Mas sabe por que isso aconteceu na vida de José? Porque Deus, ele não desfaz a aliança com Jacó. Deus, ele se manteve na aliança até o fim. E quando Jacó estava indo para lá, a Bíblia diz, conforme eu li aqui para vocês, em Gênesis 46, quando ele partiu Israel, que é Jacó, com tudo o que tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou com ele em visões e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui.
Sou seu Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque te farei ali uma grande nação. Você está entendendo? José foi muito usado por Deus, mas por causa da aliança de Jacó, aquela família foi guardada. Por causa da aliança de Jacó com Deus, sua posteridade foi guardada. Por causa da aliança de Jacó com o Senhor, José foi enviado à frente no Egito para que houvesse provisão contínua na vida de Jacó e em toda a sua casa. Você está entendendo? Quando você aprende a depender de Deus, a provisão será contínua. Não importa se você estiver velho, idoso, que todos nós chegamos nessa fase de ficarmos velhos, né? Ficarmos mais frágeis em nossos corpos, mas Jacó ele estava assim, já estava com a idade avançada, já estava numa terra estranha no Egito junto com José, mas mesmo assim a provisão era contínua na vida de Jacó. Isso é depender de Deus. Quando você depender de Deus, você pode não ter mais força, você pode ficar uma pessoa bem idosa, que isso não vai alterar o compromisso de Deus com a sua vida. Por isso que eu digo, Deus ele é fiel. E quando você aprende a depender de Deus, não importa a sua idade, não importa se é época de crise ou não, Deus trará provisão contínua, rompimento sobre sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Jacó. Ele estava sem provisão, ele estava sem seus pais, ele estava sem a riqueza dos seus pais, mas quando ele teve uma experiência com Deus, ele entendeu que ele precisaria do Senhor na sua vida e na sua trajetória. E Deus foi fiel até o fim da vida de Jacó, e não só isso, foi fiel à posteridade de Israel. Que bênção essa palavra, que bênção entender aquilo que Deus faz. Deus, quando nós temos uma aliança com Deus, Ele nos guarda no caminho, Ele nos protege, Ele nos livra do mal, Ele nos traz a provisão, Ele nos abençoa. Aleluia! Vamos orar então? Bendito Deus, poderoso, soberano, diante de Ti estamos. E eu sei, Pai, que tem pessoas aqui hoje que vão falar contigo, Senhor, e vão dizer, Deus, eu quero fazer essa aliança contigo. Eu quero depender totalmente de Ti. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero, Pai, provar e ver da Tua bondade. Eu quero, Senhor, a provisão contínua na minha vida e na minha casa, na minha família, na minha descendência. Porque eu sei, Deus, que Tu és fiel. E pode passar o tempo, pode passar as estações, podem vir os maus tempos ou os bons tempos, mas o que importa, Pai, é que se estamos contigo, nada nos faltará. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa provisão, o Deus que podemos confiar. E sabemos, Deus, que os Teus planos são perfeitos, os Teus planos são maravilhosos e aquilo que o Senhor faz bem feito. Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus, a nossa trajetória, entregamos a nossa descendência, a vida dos nossos filhos, entregamos os nossos projetos e até aquilo que a gente não sabe, mas Tu sabe, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor sempre fará o melhor. Guarda-nos, protege-nos, livra-nos do mal, que a Tua boa mão esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, protegidos no caminho, que haja pão, que haja água, que haja provisão contínua, Senhor, na nossa família, na nossa casa, na nossa parentela,
Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós cremos no sobrenatural, nós cremos, ó Pai, na tua glória, na tua presença e declaramos, ó Deus, que somos totalmente teus, totalmente teus, totalmente teus, totalmente dependentes de ti, Deus. Em nome de Jesus, tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, nós nos entregamos incondicionalmente a ti, Deus. Toma conta, Pai. Toma conta da nossa vida, toma conta da nossa casa, toma conta da nossa família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você crê, diga: eu entrego a minha vida a Jesus e eu declaro que sou dependente de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que haja provisão contínua, que as portas se abram para a sua vida e que o rompimento aconteça. Mas, principalmente, você entenda que aquele que vai proteger o seu caminho, sua trajetória e sua família é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, já deixe sua curtida e compartilhe essa oração com outras pessoas e também se inscreva aqui no canal. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fique em paz, Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.